Olá, hoje o 2022, o Brasil que queremos vai fazer uma pequena retrospectiva do ano de 1968, período que ficou marcado pelo acirramento da ditadura no país. Foi nesse ano, no dia 13 de dezembro, que foi decretado o AI-5, ato institucional que dava ao presidente o direito a fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos e suspender por 10 anos os direitos políticos dos cidadãos. O AI-5 também impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e musicais. Na tentativa de driblar essa censura, o Jornal do Brasil tentou dar a dimensão dos acontecimentos no país na sua seção de meteorologia, dizendo: previsão do tempo, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Não bastando isso, o período também ficou marcado pelo desaparecimento de estudantes. No dia 29 de agosto de 1968, a polícia e o exército invadiram a Universidade de Brasília e prenderam centenas de estudantes. Na entrevista que você vai ver a seguir, o nosso convidado traz mais detalhes desse ano que não terminou na UNB e no Brasil. No final da entrevista, o nosso convidado fala também do poder cultural e artístico de Brasília e examina as políticas de preservação do acervo cultural da capital federal. Acompanhe. Dentro das entrevistas do Movimento 2022, o Brasil que queremos, teremos hoje o prazer de conversar com José Carlos Córdova Coutinho, que é um gaúcho, arquiteto, cidadão honorário de Brasília, professor emérito da Universidade de Brasília. Ele foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e foi diretor da Diretoria do Patrimônio Artístico do Distrito Federal. E ele é membro da comissão do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Coutinho, muito obrigado por ter o prazer de conversar com você. E você chegou na UNB, na Universidade de Brasília, e portanto em Brasília, em 1968. E poderia revisitar a nossa UNB de 68 até o momento, destacando os momentos que considera importante. Com muito prazer, muito obrigado por ter me convidado, também é um prazer para mim estar aqui com vocês e vamos tentar, né, ser sintéticos, porque isso aí dá muito assunto, né? A UNB em 1968 foi o ano que eu vim para Brasília e a UNB foi que me trouxe para Brasília. Se tratava de reabrir os cursos de artes e arquitetura na UNB, que estavam interrompidos por uma série de descaminhos havidos depois da demissão coletiva de 1965, e então resolveram reconstruir aqueles ideais de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, refazendo as propostas e atualizando, naturalmente, para 1968. E veio um grupo muito grande de pessoas de São Paulo, do Ceará, que tinham um ensino de arquitetura bastante avançado, do Rio de Janeiro, no campo das artes, e de Porto Alegre, de onde eu vim. E desde dessa época que eu estou aqui, de modo que eu posso ser considerado hoje um ex-gaúcho, né? Já fui um gaúcho e me orgulho disso, né? Mas hoje está na minha saudade, no meu afeto, né? Eu hoje sou um cidadão brasiliense por direito e de fato, né? Mas em 1968 o ambiente era muito turbulento, é preciso hoje retrospectivamente considerar que estávamos às vésperas do AI-5, né? Basta relembrar este fato, que
O AI-5 saiu em dezembro de 1968 e eu vim para cá pela primeira vez em agosto de 1968. E, na verdade, ninguém sabia onde estava entrando, né? A universidade ainda estava sob uma direção civil, mas em breve se tornaria uma extensão do poder militar implantado lá. Então foi um momento muito difícil. Nós éramos todos jovens, uma certa inexperiência política, e fizemos o nosso aprendizado no dia a dia, e nesse ambiente extremamente turbulento, tumultuado e cheio de surpresas a cada momento, que eram os atos institucionais, que culminaram com o AI-5, famoso AI-5, que o que levou o Zuenir Ventura a dizer que 68 foi o ano que não terminou. E eu acho que ele tinha toda a razão, porque parece que as suas consequências se estenderam até muito recentemente, para não dizer até os dias presentes, né? E foram momentos difíceis, mas que a gente hoje, passado essa tempestade, né, esse ciclone da ditadura militar, nós relembramos até com saudade, porque foram momentos de muita ação, de muito ideal. Agíamos de uma forma muito comprometida com o país, com a cidade, que era ainda muito nova, com a própria universidade, que ainda estava plantada sobre esses ideais de Darcy e Anísio, né? Então são momentos que eu acho que foram muito profícuos sob esse aspecto, embora toda a destruição que a ditadura realizou no país e na universidade, inclusive, principalmente no plano das relações humanas, das tensões que se produziam, mas proporcionava, por outro lado, um trabalho com muita convicção que nós fazíamos, né, em prol de um Brasil que viria. Nós tínhamos certeza disso, que aquilo ali nós estamos construindo para o futuro, né, embora o presente fosse muito adverso, né. E no campo da arquitetura e das artes, eu tenho a impressão que nós conseguimos dar uma boa contribuição em função de um grupo muito afinado de pessoas. Éramos todos jovens, idealistas, tínhamos uma energia que nós procurávamos passar para os estudantes e recebíamos também dos estudantes. Foi uma época de José Antônio Prates, Onestino Guimarães e tantos outros. Eu nunca tinha visto uma liderança estudantil tão atuante, tão amadurecida como nós encontramos naquele momento, e trabalhávamos juntos. Foi a grande experiência. Os professores e os estudantes se uniram num ideal comum, num projeto comum. Era Miguel Pereira liderando esse grupo, e todos nós construímos juntos o que nós chamávamos o projeto cultural da universidade, e particularizado nas áreas de arquitetura, urbanismo, artes plásticas, cinema, música, certo? Que era esse território das artes e da cultura dentro da universidade. No Ideário de Brasília, isso eu li um texto, diz que você faz parte do ideário cultural de Brasília, sempre presente nas manifestações culturais. Gostaria de que você comentasse o estado cultural de Brasília e do Brasil, principalmente no sentido de uma resistência a essa colonização cultural que nos é imposta diariamente. A questão é muito interessante e é uma preocupação que nós temos, independente da brincadeira que fizeram de que eu seria um personagem omnipresente nas atividades culturais da cidade. Na verdade, eu me beneficio das atividades culturais da cidade, que são muito vastas, muito intensas e de muita qualidade. Exatamente nessas áreas que eu mencionei,
como o cinema, por exemplo. Hoje Brasília é olhada com respeito em função do seu nascedouro. O cinema aqui nasce com Paulo Emílio Salles Gomes, com vários outros cineastas, Joaquim Pedro de Andrade, já falecido, enfim, grandes figuras, Vladimir Carvalho, né, que ainda está militando, e nas artes plásticas também. Né, isso aqui era uma área do país influenciada por figuras como Atos Bulcão, por exemplo, como Marília Rodrigues, professora também da UNB, como Bruno Jorge, e que seria impossível citar todos os nomes muitos deles que convergiram para a universidade e que aqui deixaram a sua contribuição de uma forma inestimável. E na música, né, basta citar Cláudio Santoro, né, que hoje é um dos nomes referenciais da história da música brasileira, e muitos outros, Ney Salgado, que nos deixou há pouco tempo também, um dos maiores pianistas do país, né? Então eu me beneficio desse ambiente extremamente fértil, né, estimulante, proporcionado pela cultura que foi trazida para Brasília. Nós não podemos ainda falar de uma cultura de Brasília, mas uma cultura que se ambientou. Glênio Bianchetti, né, por exemplo, Charles Maier, né, e vários outros. Então, essa questão que você coloca, eu acho que deve ser uma preocupação presente nas discussões de hoje. Nós temos que nos dar conta que a cultura brasileira está sendo contaminada e corrompida até certo ponto por uma série de influências externas e influências superficiais, nocivas, que vão aos poucos destruindo, inclusive a língua, né, que é o fator de unificação de um povo, mas destruindo a sua base da cultura popular, da cultura erudita, que começa a se produzir em Brasília com as características da própria cidade, né? Então, isso aí por si só daria já um vasto comentário, uma vasta abordagem. Mas me parece que nós precisamos resgatar, né, os valores essenciais que moveram a criação da Universidade de Brasília, que buscava exatamente criar de uma forma comprometida com a realidade brasileira e em respeito às suas tradições históricas, né? Que seja ela cultura negra, cultura indígena, cultura europeia e a cultura imigrante, de um modo geral, que veio ter aqui. E Brasília sempre foi um grande panelão dessa cultura, né, onde tudo se misturou de uma forma admirável e que nós não sabemos ainda o que irá resultar dessa receita, né, tão condimentada, que são as influências culturais brasileiras que para cá vieram, né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos com a conversa com José Carlos Córdova Coutinho. Voltamos a essa prazerosa conversa com José Carlos Córdova Coutinho. Coutinho, Brasília é uma cidade relativamente nova, mas já apresenta um acervo artístico e cultural importante. Na sua opinião, a política de preservação desse acervo é correta ou precisa ser aperfeiçoada? Não, sem dúvida, muito dessa herança cultural está se perdendo, ou então está ameaçada de se perder pelo crescimento rápido, vertiginoso da cidade. Quer dizer, uma cidade que, embora com apenas 50 e poucos anos,
já está se aproximando dos seus 4 milhões de habitantes, se nós considerarmos que ela derramou-se para fora dos limites políticos do Distrito Federal. Então, hoje nós temos que considerar Brasília como essa totalidade urbana que se formou em torno deste centro de poder, né, do seu centro representativo, simbólico, cívico, mas nós não podemos esquecer que há uma população muito grande que vive na dependência das atividades geradas por esse poder, mas que muitas vezes não tem acesso aos benefícios que se gozam no centro da cidade. Então, nós falamos de um patrimônio pensando apenas no plano piloto, quando, na verdade, o patrimônio é muito mais amplo. Esse mesmo patrimônio tão recente e tão importante, tão valioso a ponto de merecer as atenções da Unesco, né, e transformá-lo em patrimônio da humanidade, esse mesmo patrimônio ele está ameaçado constantemente pelo assédio de certos valores pragmáticos, valores do capital imobiliário, né, que não cessam de assediar essa beleza, né, construída por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Atos Bulcão, já mencionado, Mariane Peretti, e Bruno Jorge e tantos outros, né, que seria ilimitada essa lista. Mas o povo, né, que vive na periferia, ele não se identifica com essa cidade da mesma forma que os intelectuais e os acadêmicos. Os acadêmicos têm noção disso, a universidade se bate por essa preservação, alguns setores do governo, mas a relação da população com esse patrimônio ainda é muito conflituosa, né, porque esse patrimônio, às vezes, é o símbolo daquilo que oprime essa população que vive na periferia, né? Eu tenho conversado com jovens, por exemplo, estudantes da universidade, que dizem: isso não me pertence, vem de longe, às vezes de 1 hora ou mais de viagem do estado de Goiás para estudar na universidade, assistem às aulas e voltam e dizem: isso aqui não me pertence. Eu digo: pertence sim, isso aqui pertence a todos os brasileiros, né? Isso aqui é nosso por direito de conquista, né? E não é por ser propriedade de uma firma ou de um rico ou de um poderoso, né, que nós vamos perder os direitos sobre isso que foi construído pelo povo brasileiro de um modo geral. Então é um patrimônio que pertence não apenas aos que moram em Brasília, mas ao Brasil como um todo e à humanidade, desde que a Unesco assim reconheceu, né? É preciso aperfeiçoar muito essas relações através de um processo educativo e da democratização do uso daquilo que é valioso em Brasília. Nós assistimos recentemente à reconquista das margens do lago que havia sido apropriada indevidamente, né, criminosamente, né, por pessoas que, sem nenhum direito, né, sem terem pago por isso, né, simplesmente tornaram exclusivas essas margens do lago. E aí estão políticos, aí estão magistrados, aí estão empresários, né, que precisam também se reeducarem para terem um convívio profícuo para a cidade. Então, nós nos batemos muito pela educação patrimonial, mas sempre se pensa na educação patrimonial como sendo mais uma disciplina incluída nos currículos escolares desde tenra idade, né? E não é verdade. Eu sempre digo, a educação patrimonial tem que começar por cima, pelos que mandam na cidade, pelos que são responsáveis pela educação das crianças, pelos formadores de opinião e de hábitos da população de Brasília. E podemos começar seguramente pelos políticos e os administradores da cidade, que não chegam a entender completamente o valor desse patrimônio. Podemos começar pelos
essas pessoas que eu disse que constroem suas casas próximas ao lago e se acham no direito de invadir, inclusive, o lago e se apropriar, aterrar em partes do lago e anexando as suas propriedades. Então é necessário desenvolver uma nova atitude em relação à cidade. Atualmente está funcionando um grupo junto à Secretaria de Gestão Territorial, um conselho muito grande, que está revisando o plano de preservação da cidade, o famoso PPCUB, do Conjunto Urbanístico de Brasília, né? Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. E essa discussão está sendo reativada no sentido de estabelecer critérios corretos de ocupação e uso desse espaço magnífico, ímpar, insubstituível que é Brasília, onde muitos dos seus criadores já se foram. Inclusive, já nos deixaram esse legado precioso e nós somos hoje responsáveis pelo que ainda é possível salvar disso, porque muita coisa, infelizmente, já foi comprometida pelo uso inadequado e pela ambição de alguns que fazem disso coisa sua, indevidamente, né? Então, nós estamos trabalhando exatamente para estabelecer políticas corretas de tratamento desse patrimônio, um processo educacional também que desenvolvendo esses hábitos, esses usos que, felizmente, às vezes nascem de próprias iniciativas da população, né? Há setores da população que vão promovendo a ocupação de espaços urbanos, desenvolvendo atividades no sentido da valorização e formando a consciência da população em relação a essa preciosidade que com apenas 56, 57 anos de idade, já é histórica, né? É preciso assumir a consciência da importância desse título de patrimônio da humanidade, né? Que isso aí atrai para nós os olhares do mundo inteiro que assistem à degradação ou a valorização desse patrimônio. Nós estamos tentando eliminar esses fatores de degradação, né? Infelizmente, o cerrado está se destruindo, está se transformando em lavouras de soja, e não é só o plano piloto, né? É preciso ter consciência disso. Que eu gosto de contar uma história que Lúcio Costa, nos primórdios ainda de Brasília, foi chamado a depor numa comissão parlamentar, né, sobre a construção de Brasília. Logo após ter estado em Brasília, o Yuri Gagarin, né, o famoso astronauta que disse a Terra é azul e consagrou essa expressão. E ele esteve em Brasília, naturalmente assediado pelos repórteres, enfiaram-lhe um microfone na cara e disse: o que você acha de Brasília? Uma pergunta um pouco original que se fazia para todo mundo que vinha aqui, desde Brigitte Bardot até Yuri Gagarin, né? E Yuri Gagarin disse: Brasília é uma cidade do futuro, né? E né? aquele espanto. E, no entanto, o Lúcio Costa, ao ser arguido sobre isso, disse: o que o senhor pensa desse julgamento do Gagarin, dessa opinião? E o Lúcio Costa, com aquela simplicidade, aquela fleugma que lhe era peculiar, disse: ora, o que entendem de cidades esses motoristas de foguete? E reduziu a verdadeira dimensão. Brasília não são só os palácios, não é só o eixo monumental. Brasília é muito mais do que isso, é todo um território em volta do plano piloto. É o lago, né, que foi vislumbrado ainda no século XIX por Augusto Glasiou, né, que um paisagista e botânico francês
que percebeu, veio na expedição Cruz e do alto dos morros de Brasília, ele percebeu as nascentes, o relevo, aquela bacia, aquele vale que se formava, a garganta do Paranoá, e previu que aqui poderia já ter existido um lago, né? E que estaria propício, fechando com a barragem, que hoje é a barragem do Paranoá, né? Então, a formação de um lago. Isso foi feito e hoje há essa preciosidade do Lago Paranoá, que não está incluída na área tombada de Brasília, né? E muitos outros eventos fora do plano piloto, como as fazendas antigas de Brasília, porque diferentemente do que o Gagarin pensava, que Brasília é uma cidade do futuro, parece que Brasília não teve passado. Não, e Brasília tem um passado muito distante. Existem aqui vestígios arqueológicos dos primitivos habitantes dessa região, coisas preciosas, né, que nós não estamos ainda em condições, não temos ainda condições técnicas de explorar esses vestígios, então temos que trazer gente de fora, né? Ali é uma boa ideia para a universidade, inclusive formar arqueólogos e paleontólogos, né, para tomar conhecimento do que existe embaixo da terra. Existem as fazendas antigas de Brasília, existem núcleos ainda coloniais, né, como é o caso de Planaltina, né, como próximo aqui, Lusiânia, né, e tantos outros que têm que ser incluídos neste patrimônio em torno de Brasília. Isso tudo é o patrimônio, né, como na sua real dimensão, não apenas o plano piloto, que é o centro simbólico desse grande patrimônio e dessa grande realização que foi Brasília, né? Então há muito o que fazer em matéria de patrimônio, não tenha dúvida. Infelizmente, Coutinho, estamos chegando no nosso tempo limite, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, você que é um patrimônio de Brasília, né? A defender as outras dimensões de patrimônio da nossa querida Brasília. Voltaremos numa próxima oportunidade no programa O Brasil que Queremos. Muito obrigado. Esta foi mais uma edição do 2022 O Brasil que Queremos. Se você tiver perguntas e sugestões para nós, escreva para 2022brasil@gmail.com. Eu fico por aqui. Até a próxima!